Eu sei, é assim que momentos antes do dança. acidente. Chovia no momento do acidente e a pista estava molhada. Em entrevista ao jornalismo da Record, o diretor executivo da concessionária do aeroporto afirmou que a pista não tinha tamanho suficiente para um pouso Meu celular caiu no chão, o carro ficou tão doido que o meu celular caiu no chão. Deixa eu botar bem aqui. Gente, o vídeo foi esse. O meu irmão aqui quebrou meu celular. Sim, filha da mãe. Eu quero ele. E aí, gente, tchau, gente. Eu quase quebrou meu celular. Tchau, gente. Desculpa, gente, que meu irmão é igual um louco. Fala assim, fala tchau, rapaziada. Tchau, rapaz. Tchau, gente. Tchau.